Na representação encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes do STF, a Polícia Federal aponta o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, como principal articulador do esquema de fraude em cartões de vacinação da Covid-19. Segundo a PF, Jair Bolsonaro, Mauro Cid e possivelmente o assessor Marcelo Câmara tinham plena consciência da inserção fraudulenta dos dados de vacinação, nada fazendo em relação a tais fatos até o presente momento. A polícia cita como indícios de conhecimento de Bolsonaro o fato de o certificado de vacinação do ex-presidente ter sido emitido nos dias 22 e 27 de dezembro no Palácio do Planalto. E Jair Bolsonaro não negou a adulteração do cartão de vacinação. Disse apenas que não houve adulteração por parte dele. Bolsonaro deveria depor hoje, mas a defesa dele decidiu que ele não iria enquanto eles não se inteirassem do inquérito. Já o braço direito de Bolsonaro, Mauro Cid, que está preso, permaneceu em silêncio durante o depoimento à Polícia Federal. E sobre isso, vou conversar agora com a Tânia Maria Oliveira, que é uma das criadoras da ABJD, que é a Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia, e secretária executiva adjunta da Secretaria-Geral da Presidência. Boa noite, Tânia. Seja bem-vinda mais uma vez aqui no seu jornal. Tudo bom? Boa noite, obrigada. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui novamente. E, Tânia, Bolsonaro ele foi alvo, de uma operação de busca e apreensão nesta quarta-feira. Em que se baseou toda essa operação? Bom, eu acho que a gente precisa primeiro entender qual é o contexto criminoso que o ministro Alexandre de Moraes fez essa determinação. Ele disse juridicamente na decisão que existe um contexto criminoso com a estrutura da associação especializada nos autos do inquérito 4874, que é aquele inquérito conhecido como inquérito das milícias digitais, né? Porque ele é focado na investigação de atos que atacam as instituições públicas e seus integrantes, que desacreditam o processo eleitoral brasileiro, que tem como foco reforçar o discurso de polarização, gerar animosidade dentro da própria sociedade brasileira. Então, ele fazendo um link com o inquérito que está sob a presidência dele, né, assim que se fala em inquérito, o ministro preside o inquérito, ele verificou que havia diversos atos a partir da quebra de sigilo feito naquele inquérito desse personagem que já é muito conhecido da sociedade brasileira, né? Em qualquer coisa que aparece, os crimes cometidos pelo Jair Bolsonaro, ele está presente, chamado Coronel Cid. Uhum. A partir da quebra de sigilo do Coronel Cid, determinada lá naquele inquérito, eles chegaram a esses diálogos que concluem, ao menos em princípio, que houve adulteração dos cartões de vacina de Jair Bolsonaro e da filha menor. É importante fazer um relato de fatos, né? Pelo que está colocado, o Coronel Cid começou praticando esse crime, essa fraude, com a esposa dele um ano antes, lá em 2020, final de 2021. E aí é aquela história, a certeza da impunidade garante que eu posso continuar praticando crimes. E acreditou então, que o sigilo aí de 100 anos também, né, Tânia? Exato, estava tudo sob sigilo, né? Então ele praticou primeiro com a esposa lá em 2021 e seguiu praticando. Os dados já do Jair Bolsonaro e da filha às vésperas, agora em dezembro de 2022, às vésperas, muito perto da viagem que eles fizeram para os Estados Unidos. Então, assim, o que se baseia, o ministro Alexandre de Moraes se baseou em provas, né? Em provas que constam do inquérito que ele já preside. E, Tânia, Bolsonaro e os seus assessores, eles podem ser acusados de quais crimes? Bom, os crimes que estão óbvios nesse primeiro momento são de falsidade, as pessoas costumam falar de falsificação de documentos públicos, o tipo penal é falsidade ideológica, né? Que está lá no Código Penal, artigo 299.
E é assim, a falsidade ideológica é uma conduta criminosa que tem diversos aspectos de declaração falsa, inclusive documentos públicos ou particulares, né? E de corrupção de menores, no caso da própria filha, né? Que é quando um menor ele é induzido ou coagido a praticar um crime junto com um adulto. E somados todos esses crimes, Tânia, qual seria mais ou menos a previsão aí, tempo de prisão, a pena que ele cumpriria? Olha, as penas para esses dois tipos de crime, elas não são consideradas penas altas, né? O de falsidade ideológica de reclusão de 1 a 5 anos e multa, né? Nesse caso, porque é documento público. E o de corromper menores é de reclusão de 1 a 4 anos. O somatório total de pena máxima daria 9 anos. E, Tânia, eu acho que a grande pergunta dos brasileiros, né, tendo várias provas, essas provas, enfim, outras que podem surgir aí no decorrer dos dias, Jair Bolsonaro pode vir a ser preso? Olha, o Jair Bolsonaro pode vir a ser preso como qualquer cidadão que comete crimes. O Jair Bolsonaro foi denunciado por inúmeros crimes quando era presidente da República. Esses crimes, bom, enfim, eles tanto aqui no Brasil como em tribunais internacionais. Infelizmente, muitas dessas denúncias não tiveram seguimento em virtude da atuação do Procurador-Geral da República. A denúncia contra Jair Bolsonaro, as diversas representações no Tribunal Penal Internacional, uma delas foi recepcionada, tem o tempo, né, de julgamento que não é curto, né, nas cortes internacionais. Então, Jair Bolsonaro, como a gente precisa acreditar que todo cidadão que cumpre, que pratica crimes, tem que responder na justiça pelos crimes que pratica, Jair Bolsonaro tem que responder na justiça pelos crimes que ele praticou. E foram vários e de várias naturezas. Agora aparece esse da falsificação de documento, que já era uma coisa que se especulava muito, porque em determinado momento o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius, já teve que responder, inclusive, a entrevistas aí da imprensa, quando surgiu uma história dita como fato que o Jair Bolsonaro teria se vacinado, a despeito dele sempre dizer que não se vacinou, e agora a gente sabe por quê. Porque se tem acesso, servidores tiveram acesso a uma informação que não era verídica, de um cartão de vacinação que era falso, né? Então, a falsidade ideológica, ela já é um crime muito grave para ser cometido por qualquer servidor público, qualquer pessoa e qualquer servidor público nesse caso. Agora, pelo próprio presidente da República, que ele era na oportunidade da prática do crime, é muito mais grave. Eu acho que passou da hora de Jair Bolsonaro responder pelos crimes que cometeu. Com certeza. E, Tânia, para a gente encerrar, o ex-major, né, do Exército, Ailton Gonçalves Moraes Barros, que foi também um dos assuntos comentados hoje, que também foi preso, inclusive, afirmou saber quem mandou matar a vereadora Marielle Franco. Isso pode gerar um novo inquérito, né? Ele deve ser chamado para depor. Você acha que ganha um novo capítulo nisso? Não precisa ser um novo inquérito. O assassinato da Marielle, ele é investigado tanto na Justiça do Rio de Janeiro, como tem o auxílio, isso foi objeto, inclusive, de discussão e de divulgação há cerca de, salvo o melhor juízo, 1 mês e meio, quando o ministro Flávio Dino afirmou não a federalização do crime, né, mas que a Polícia Federal estaria agora entrando como força auxiliar na investigação do assassinato de Marielle Franco. Então, essa afirmação, ela é muito grave e ela precisa ser apurada. Se ele fez uma afirmação dessas, o depoimento dele tem que ser tomado nos autos do inquérito que investiga a morte de Marielle. Com certeza. Tânia, mais uma vez, obrigada, viu, pela sua participação aqui no seu jornal, pelas suas explicações e até uma próxima. Eu que agradeço, é sempre um prazer, uma boa noite para vocês. Boa noite para você também.